22, verso 28 ao 38. Quem tem aí, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, verso 28: E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues e que me conheces. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. E você diz amém. Verso de número 31 diz assim: diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Não você, mas todos. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Somente o início do verso 32, a parte B, a parte A, tá bom? Toda a igreja, 1, 2, 3. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mais uma vez: mas eu roguei por ti, para que a tua... A última vez: mas eu... Só até aqui. Diga para alguém que está do seu lado: Jesus entrou em cena e não vai funcionar. Agora olha para outra pessoa e diga: porque Jesus já entrou em cena. Você pode dizer isso aí para mais 3 pessoas à tua volta: Jesus já entrou em cena, irmão, e nada do que o inimigo fizer prosperará. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque Jesus já entrou em cena. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor já entrou em cena e o Senhor vai fazer algo no meio dessa situação. Por isso pedimos: fale conosco de uma forma que nós possamos entender o que o teu Espírito está fazendo e o que o teu Espírito fará em nossas vidas. Glorifique o teu nome, fale da tua maneira e, Senhor, fortaleça-nos para o que virá. É o que eu peço em nome de Jesus. E você diz amém. Deus, ele diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Não é se passares pelas águas, mas quando você vai passar pelas águas. E há um objetivo nas águas: elas vão afogar alguma coisa. Não vão afogar você, mas alguma coisa elas vão. E da mesma forma que passamos por águas, também passamos por ventos e também passamos por fogo. Cada um opera de um jeito diferente. Todos são simbologias de sofrimentos, crises, água, fogo, vento, desertos, vales. Mas é interessante, cada um opera de uma forma diferente, não é? Eu falei quarta-feira sobre os problemas do tipo água, as crises do tipo fogo. Uns removem coisas exteriores, outros operam em coisas interiores, em coisas da nossa alma, nosso sentimento, nossa forma de pensar. Mas há um terceiro fator, que é o vento. E o vento é complicado, porque ele, quando sopra,
você vê muita coisa indo embora, e você vê as coisas indo rápido, muito rápido. Quando você tem uma enchente, necessariamente as coisas não acontecem rápido. A enchente ela pode se formar aos poucos ou vir rápido, mas o vento, quando ele sopra, ele obrigatoriamente ele vem rápido, e você, diferente das águas, que você vê de onde as águas estão vindo, o vento você não vê de onde ele veio, você só percebe na pele que tem algo acontecendo, soprando, e as coisas estão indo embora rápido, gente indo embora rápido, coisas indo embora rápido. E nesse momento a gente tem que compreender que Deus, no seu poder, na sua onipotência, poderia ter impedido o vento, mas ele não impediu, porque Deus tem um propósito em alguns ventos. Jesus está nos seus últimos instantes, em poucas horas ele vai para o Sinédrio, ele será levado, ou melhor dizendo, à prisão Antônia, e ali ele será julgado, e ali ele vai ter que encarar o Sinédrio, e ali ele vai começar a sua paixão, o seu sofrimento. E nesses momentos que antecedem essa transição, é uma cena de transição, porque Jesus está em transição, ele está saindo da batalha para o triunfo final sobre Satanás, ele está indo da comunhão para a traição, ele está indo da vida para a morte. Mas os apóstolos, ou melhor dizendo, os discípulos também estão em transição, porque eles vão deixar em pouco tempo de serem discípulos e vão se tornar apóstolos. Eles não vão ser mais 12, vão deixar de ser 12 para se tornarem 11. Então, tudo aqui nesse texto gira em torno de transição, mudança. Uma mudança acontecendo em Jesus, uma mudança acontecendo nos discípulos, e mudanças são complicadas, fases de transição são complicadas, porque você não está nem no ponto A, nem no ponto B, você está no meio, e porque você está no meio, você não sabe com quem contar, não sabe ao certo o que fazer. O que eu quero que você entenda é que a palavra que eu tenho para você não lhe é muito útil, se você não souber o que é uma fase de transição. Começar um novo emprego, começar numa nova cidade, começar numa nova função, começar uma nova etapa da tua vida, se tornar mãe pela primeira vez, finalmente se casou, e você já casou com idade para ser titia, e agora você tem que pegar a tua cabeça velha, e você tem que se conformar a mudar o seu jeito, e se conviver com uma pessoa difícil, complicada, e é complicado você mudar a cabeça depois que você já é velho, é um desafio, é uma fase de transição, né? É desconfortante? Não é prazeroso, mas é fundamental, porque se você não faz a transição, a jornada, obviamente você não alcança o destino. Mas mesmo que você chegue no destino, há uma transição que você tem que fazer internamente, que é a espiritual, emocional, mental, a disposição de espírito. A palavra de Deus diz: ai da terra quando o escravo se torna rei. Quando o escravo se torna rei, por quê? Porque ele se tornou rei com tanta rapidez que ele não teve tempo de mudar a sua mentalidade. Então ele se tornou um rei, ele levou para o trono a mentalidade de escravo, e porque ele pensa no trono como um escravo, ele vai julgar mal o reino e ele vai destruir o reino. Por quê? Porque ele não tem a mentalidade alinhada com a posição que ele exerce. Então, para onde você vai, Deus precisa garantir que a sua mente chegará lá antes que os seus pés toquem lá. A sua mente tem que chegar lá antes que os seus pés toquem lá. Eu vou dizer a terceira vez: a sua mentalidade tem que chegar lá antes que os seus pés toquem lá. A pior coisa é você entrar em um negócio e depois descobrir como ele funciona. Se você vem para mim e me propõe abrir um restaurante com você, e eu entro com o dinheiro e você com o know-how, é complicado, porque por mais que você tenha o know-how, eu preciso saber o básico para não comprometer o meu dinheiro. Eu não posso aplicar o meu dinheiro a uma coisa que eu não sei como funciona. E é muito ruim quando você aplica o teu dinheiro numa coisa que você só descobre como funciona depois. Por quê? Porque você corre o risco de se decepcionar, você corre o risco de errar, você corre o risco de ter feito as coisas da forma errada. Da mesma forma, é muito complicado quando você deixa para mudar sua mentalidade, quando você já está na posição que Deus queria te colocar há muito tempo.
É complicado quando você passa a pensar como um patrão, quando você realmente decide sair do CLT e se tornar patrão. Você tem que começar a pensar como um patrão quando você ainda está quanto servo, quando empregado. Por quê? Porque você começar a pensar diferente quando chegou lá, compromete muito tempo seu que você vai permanecer lá. Então, qual que é a transição que tem que acontecer na vida dos discípulos? Eles têm que parar de pensar como liderados e pensar como líderes. E Jesus falou coisas maravilhosas. É o seguinte, gente, a partir de hoje, eu não precisei pedir para vocês fazerem nada. Eu fiz tudo, eu alimentei vocês, não faltou nada, não faltou comida, não faltou descanso, nada. Quem fez foi tudo eu. A partir de agora, vocês vão se virar, vai ser com vocês vão ter que aprender a dar um jeito. Agora vocês não vão ter mais eu aqui não. Eu ainda vou abençoar vocês de outras formas. É como os filhos de Israel no Egito. Deus não deixou de trazer para eles o sustento, só que Deus mudou o meio. Ao invés de Deus fazer o maná parar na porta, Deus fez com que tudo aquilo que eles plantassem produzisse. Eles agora teriam que se esforçar. Então Deus continua abençoando por outros meios, e são esses outros meios que são o difícil da transição, porque a gente tem que aprender a trabalhar de outras formas, aprender a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Tem gente, meu irmão, que mete um terno, mete uma gravata, compra uma Montblanc e banca de patrão, mas a mentalidade ainda é de escravo. Tem gente que é promovido mais rápido do que a mentalidade. Os dons te fazem crescer rápido, mas a sua mentalidade, o seu estado de espírito, ele ainda é miserável, é pequeno demais, e você condenará, eventualmente, em algum momento, você condenará o que recebeu. Então, é preciso passar por uma transição, e essa transição, muitas vezes, exige que o vento sopre, para que algumas coisas possam ir embora, para que algumas coisas fiquem para trás. Jesus, ele começa a declarar para os seus discípulos coisas importantes. A primeira delas é essa sentença: eu darei a vocês um reino, assim como o Pai me deu, eu darei a todos vocês um reino. Vocês vão reinar comigo, porque vocês são aqueles que ficaram comigo durante todas as minhas tentações, ou seja, as minhas aflições, os meus sofrimentos. Aqui não existem mais os 5.000 dos 5 pães e 2 peixinhos, não. Os 5.000 homens já ficaram para trás, agora só ficaram esses 12, e Jesus está dizendo: pois bem, os leais são esses? Maravilha. Se os leais, os fiéis são esses, é a vocês a quem o reino será dado. Uma nota aqui de rodapé: a gente está hoje numa época complicada, irmão, onde todo mundo quer herdar o reino, mas ninguém quer pagar o preço. E a gente vive numa fase onde a gente tem pessoas fracas, que recompensam não de acordo com o perfil, mas de acordo com o sentimento, sabe? Eu sei que Pedro é complicado, mas se Pedro ficou com você até o fim, Pedro merece uma recompensa. Eu sei que Tomé é complicado, mas se Tomé ficou até o fim, Tomé merece uma recompensa. Talvez você não compreende, mas Deus ainda não abençoou você mais ainda, porque toda a bênção que Ele tem te dado, você tem dado a pessoas erradas, você tem promovido pessoas erradas, você tem promovido pessoas de acordo com o sentimento, você tem abençoado pessoas que você ama e não pessoas que merecem, porque as que merecem mesmo são aquelas que ficaram com você debaixo do sol e suportaram a pressão, eles suportaram o calor do brilho que Deus colocou na tua vida, eles ficaram com você até o fim, como os discípulos ficaram com Jesus. Então tenha certeza de uma coisa, que para você alcançar o que Deus tem para a tua vida, você tem que chegar lá disposto, não a entregar coisas grandes a pessoas que você ama, porque nem todo mundo que você ama vai ficar com você até o fim. Tem gente que você acha que Jesus não amou Judas? Jesus amou Judas, mas Judas não ficou até o fim. Mas ele entregou o reino àqueles que ficaram com ele até o fim. Ele recompensou de acordo com o perfil, não de acordo com o sentimento. Como que você tem recompensado? De acordo com o perfil ou com o sentimento? É só você parar para pensar. Você é do tipo de pessoa que, se ganhar mais, vai abençoar a gangue do teu bairro com quem você cresceu, mas eles não fizeram nada por você?
E aqueles que fizeram muito por você, mas não cresceram com você, não eram parte da tua gangue, do teu grupo, como é que vai ficar a recompensa deles? É bom a gente parar para pensar, será que a gente está dando os despojos para o povo certo? Será que a gente está retribuindo as pessoas certas? Será que a gente não está sendo injusto em entregar bênçãos para pessoas que não pagaram o preço suficiente? Porque a recompensa, irmão, ela vem para o fiel, para o fiel. A gente tem que parar de gritar por uma recompensa quando a gente não paga o preço por ela. A recompensa vem pelo fiel. O que dá, irmão, de frustração na vida do pastor, do líder, é enorme, porque a gente fica indignado. O tanto de crente que fica aí se esforçando para assistir pela internet, mas nunca para vir para o culto. Ele não está em comunhão com o corpo de Cristo faz meses, mas na mente dele, tudo que a gente está vivendo, ele vai viver. Espera aí, irmão, você acha que é certo Deus pegar a recompensa do crente fiel, que não perde santa ceia, e se perde por alguma razão, ele manda avisar que perdeu, que é para poder levar santa ceia para ele, porque ele sabe, eu não posso ficar fora do corpo de Cristo. Você acha que é certo Deus pegar a recompensa daquele que se esforça para não faltar na comunhão com o corpo, e entregar para aquele que vem na igreja quando quer, se puder, e chega a hora que quiser? É certo Deus fazer isso? Se não é certo Deus fazer isso, não é certo da mesma forma você recompensar as pessoas que você ama, mas que não pagaram o preço que outras pagaram. Jesus, ele disse, vocês receberão um reino. Por quê? Porque chegou a minha hora, e eu darei para vocês um reino. Não sei para quem é o que eu estou falando aqui, irmão, mas te prepara, porque chegou a hora de um novo reino. Alguém aqui sabe do que eu estou dizendo. Você já tem há semanas sentido que Deus está para te levar para um outro reino, para um reino maior. Deus está para expandir o teu domínio, Deus está para alargar a tua tenda, Deus está para estender as suas estacas, Deus está para aumentar o seu território, e você tem que estar preparado, porque maior a posição, maior a unção, maior a unção, maior a oposição, maior a oposição, maior a consagração, maior a consagração, maior a proteção. Vou repetir, maior a posição, maior a unção, maior a unção, maior a oposição, maior a oposição, maior a consagração, maior a consagração. Aí Jesus entra em cena, e nada do que Satanás fizer vai dar certo, porque toda consagração gera proteção. Quem crê nisso, diga amém. Satanás, ele faz uma declaração interessante, ele faz uma declaração dos planos dele no lábio de Jesus. Não é que, pelo amor de Deus, eu não estou falando que Satanás usou Jesus, pelo amor de Deus, eu não falei isso, você não entendeu isso, mas é que Satanás, ele revela o plano dele através da palavra que Jesus diz, porque Jesus disse, olha, Satanás me pediu para cirandar todos vocês como o trigo, como o trigo. Quando você vai cirandar o trigo, ou seja, quando você está na hora de colher o trigo, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o feixe do grão, né? E isso demora para tirar o feixe do grão, o feixe do grão. O grão é isso aqui, o feixe é isso aqui, né? Porque o grão é aquela pequena parte pesada, né? É aquela pequena parte sólida. Normalmente toda solidez é pequena, não chama muito atenção. Muita gente que banca, que tem pavão, né? Toda gente que chega chegando, tudo isso aí é igual palha, meu irmão. Tudo isso aí é palha. Pode ver que toda pessoa que fala muito tem pouco. Toda pessoa que banca muito tem nada. Toda pessoa que é cheia de pose não tem nada, porque é tudo palha, tem só tamanho. As pessoas grandes de valor mesmo são como o grão de trigo, pequeno, mas sólido, firme, fica no chão. Quando você tem muito trigo para peneirar, o que é o melhor a se fazer? É você ir numa laje, num lugar alto, e você lançar no vento, e aí o vento numa eira, não é? O vento vai soprar, e aí o vento que soprar vai levar a parte leve. O grão que é pesado cai no chão. Então isso é o peneirar. Jesus fez uma declaração interessante. Satanás me pediu para lançar todo mundo aqui no vento, mas eu orei por um. Imagine a raiva de todos os outros 11
Aí não orou por mim por quê? Não orou por mim por quê? E que ele tem que ele é melhor que eu? E que ele tem que ele não tenho? Todo mundo começou junto. Imagina, pior ainda, imagina Tiago e João. Espera aí, mas tudo bem, os outros 9 a gente até entende, tudo ficou embaixo e a gente subiu. A gente foi no Monte da Transfiguração, nós acompanhamos ele no Getsemane, mas o que ele tem que nós dois não temos? Porque o Senhor está falando que orou só por ele? Deus ama todos igualmente, sim ou não? Se isso é mentira, então por que ele pagou o preço igual para todos? Ele ama todos igualmente. Porém, Deus não trata a todos da mesma forma, por quê? Porque tem filhos que são mais dodóizinhos do que os outros. Tem filhos, meu irmão, que qualquer coisinha dói. Tem crente na igreja que qualquer coisinha ele vai embora. E esses filhos, Deus às vezes tem que fazer o que ele fez aqui. Ó, Pedro, é o seguinte, eu tive que dar uma atenção especial, eu tive que te colocar no reforço, no Kumon. Eu tive que orar por você, rapaz, porque todo mundo vai ficar firme, todos os meus, né? O que não é meu vai embora, mas você, camarada, se eu não orasse por ti, se eu não entrasse em cena, se eu te deixasse entrar no vento igual os outros, é ou não é verdade, irmão, que tem hora que está todo mundo no vento, mas sempre tem um que parece que Jesus está de mais mão dada com ele do que com a gente. Por quê? Porque existe uma fraqueza ali maior. Não pense, ai, Deus ama mais ele. Não, é que existe uma fraqueza maior. Oh, meu Deus, você vai ficar com raiva de mim. Vai ficar com raiva de mim. Mas pode ver, irmão, que... Cara, é sério, eu tenho uma coisa que eu me gabo. Eu sou um cara que aguenta o tranco. Eu sou um cara que aguenta o tranco. Eu sou um cara que não fico chorando por humilhação. Por quê? Porque eu fico chorando por quem me humilhou, eu estou entretendo Satanás. Porque toda vez que eu choro por conta de quem me humilhou, eu estou deixando eles ficarem alegres com o que eles fizeram. Eu não estou dizendo que não dói. Dói para burro, meu irmão. Mas sabe, cara, minha mãe acertou nisso. Cara, eu sou um cara forte. Eu posso ter 1 milhão de defeitos, mas eu sou um cara forte. Eu não fico... E eu não fico reclamando do que ficam fazendo comigo. Ao contrário de muita gente que não fica falando, nem sei porque eu estou passando isso. Já deveria estar sabendo. Enquanto você continuar reclamando do que você está passando, você nunca vai terminar de passar pelo que tem que passar, porque Jesus, ele passou a cruz calado como cordeiro. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você reclamar da humilhação que você está passando, você nunca vai pôr fim nela. Porque você tem que passar nela como um cordeiro. Mas eu fico vendo gente que qualquer coisinha que sofre, dodóizinho, Deus tem que vir e mandar 20 profetas para falar com a pessoa. E eu às vezes passo um vale que não vem um para falar comigo. E eu, não é? E eu falo, porque aí eu falo, é verdade, né, Jesus? Tem uns que aguentam o tranco, outros não. O que eu quero que você entenda é isso aqui. Talvez Deus não está vindo na sua vida como vem na força de outros, mas é porque Deus sabe, você dá conta de aguentar um vento que outro eu estou tendo que orar para manter ele de pé. Então não fique achando que eu amo ele mais do que amo você, é porque ele tem uma inferioridade muito maior na vida emocional do que você já amadureceu em áreas onde ele ainda está fraco, ele ainda sequer consegue suportar as boas aflições como um soldado e calar a boca e não reclamar do preço, porque ele sabe que faz parte. Quem se inscreveu nesse exército já tinha que estar preparado para esse ataque, agora porque ele não está aguentando o sol, eu tenho que estar lá com ele. Ó, Pedro, eu orei por você, hein? Eu não orei pelos outros, mas eu orei por você. Viu, bonitinho de Jesus? Vem cá, eu orei por você. Mas você vai ficar maduro, você vai ficar tão maduro. Quando você ficar maduro, você vai amadurecer seus irmãos. Quando você ficar crente, parando de chorar por qualquer coisinha, você vai ajudar os outros que fazem a mesma infantilidade que você. Hoje alguém não deveria ter vindo aqui, né, irmão? E Jesus está falando, eu orei por você, Pedro. Não é que eu amo mais os outros, é que tu, Pedro, tu ainda é menino. E o vento que vai soprar aí, Pedro, se tu não aguentar, tu vai pular para fora do barco. Agora a questão é a seguinte, irmão,
não é apenas Jesus que orou por Pedro. Satanás de fato queria atingir muito mais Pedro, porque de todos os apóstolos ali, Pedro e Paulo, que não estava ali, de todos os apóstolos, Pedro e Paulo tiveram a maior relevância. Paulo foi onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Pedro é aquele que pregou no dia inaugural da igreja. Ele pregou a mensagem do dia de Pentecostes, e na mensagem que ele pregou, num dia só, 3.000 se uniram à igreja. Pedro é o homem que vai, juntamente com João, testificar da ressurreição. Pedro, ele vai se tornar o apóstolo dos gentios, aqueles que negaram Cristo, aqueles a quem ele veio, mas aqueles que deveriam ter recebido ele, não receberam. Então Pedro, ele tem um grande futuro, ele tem um grande chamado. Em relação aos outros 11, exceto Paulo lá na frente, sabe, em relação aos outros 10, sabe, em relação a Tomé, em relação a Tiago, o maior, o menor, a João, irmão, Pedro tem um negócio que é diferente, ele tem uma coisa, sabe, ele tem um chamado maior, isso é inegável, ele tem um propósito maior. E toda vez que você tem um propósito grande, Satanás vai te atacar com todas as forças que ele tiver. Ele vai te atacar com todo o seu poder bélico, ele vai te atacar de todas as formas. Mas é nesse momento que você tem que entender que o Deus que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, e nada do que Satanás fizer vai dar certo. Diga para alguém que está do seu lado: não vai dar certo. Eu quero rapidinho que você pare e pense comigo. Você acha, irmão, que Deus não teria nada grande para fazer nos próximos 40 anos da tua vida, se o diabo não tivesse atacando você de uma forma tão grandiosa assim? Tem gente que está naquela fase da, como é que diz, da crise da meia-idade. Não, mas eu estou na metade da minha vida, o que Deus mais tem para fazer na minha vida? Talvez a sua segunda metade vai ser muito maior do que a sua primeira metade. E Satanás está exatamente te atacando com muito mais força na segunda metade, porque na segunda metade ele sabe do risco que você coloca, todo o propósito que ele desenvolveu, todo o plano que ele criou. Ele sabe que você coloca em risco tudo aquilo que ele desenvolveu por anos e por anos e por anos, toda a aniquilação do reino de Deus, tudo aquilo que ele tentou fazer não acontecer, todas as cidades aonde ele não quer que o evangelho entre, todas as pessoas a quem ele não quer que o evangelho ouça a palavra. Ele sabe, se você chegar naquilo que Deus tem para a tua vida, tudo aquilo que eu planejei é anulado. Então ele vai te atacar com força, ele vai te atacar com tanta força, meu irmão, que tem gente que vai te deixar, porque vão achar que você está de pacto com o diabo, meu irmão, quando na verdade você está em uma luta contra o diabo. Irmão, presta atenção. O diabo, quando ele vê que o que Deus tem na tua vida é tão grande, ele vai te atacar com tanta força, que tem gente que vai te deixar, porque eles vão pensar que você é uma pessoa amaldiçoada, quando na verdade você é uma pessoa abençoada. Eles vão te deixar porque eles vão falar: nada vai dar certo na tua vida. Olha só, você está passando por uma fase que tudo aquilo que vem à tua mão dá errado. Mas o que eles não entendem é que você está para entrar numa fase onde você vai viver a bênção de Isaac. Você vai cavar um poço e vai gerar água, e quem entulhar o teu poço fez um trabalho em vão, porque por onde você sair abrindo o poço, vai brotar água. Tudo que vier à tua mão prosperará. Você será como um homem abençoado, e tudo que vier à mão será abençoado. Você vai ser abençoado no campo e na cidade, vai ser abençoado com números e vai ser abençoado com letras, vai ser abençoado com gado e vai ser abençoado com pessoas, vai ser abençoado mandando e vai ser abençoado obedecendo. Então Satanás, quando ele percebe isso, ele te ataca de uma forma violenta. Agora eis a questão: Satanás não é onisciente, e Satanás não tem poder de identificar o teu futuro, sabendo do que vai acontecer, porque ele, eu vejo ele daqui a 10 anos lá. Pare de pensar que Satanás sabe sobre o seu futuro, porque ele viu o seu futuro. Satanás não pode ver o seu futuro, ele pode deduzir o seu futuro. E Satanás deduz o seu futuro quando ele olha para o seu presente ou para o seu passado. Entenda o que eu vou lhe falar, eu estou quase chegando no final da palavra.
Mas Satanás não tem poder de ver o teu futuro, a não ser de ter um vislumbre do teu futuro, olhando para as tuas sementes. Por quê? Porque Satanás não tem poder da onisciência, mas ele tem um poder da previsibilidade. Satanás entende da lei da semeadura. Pedro é um camarada generoso. Pedro é um camarada que ele emprestou o barco dele para um homem desconhecido usar como púlpito e pregar. Irmão, você teria coragem de pegar e emprestar o teu carro, as chaves da tua casa para uma pessoa que você conheceu hoje? Só se tu for maluco ou generoso. Pedro é um homem generoso. Do instante que Satanás viu Pedro emprestando um barco para um homem desconhecido, ele percebeu que ele estava plantando uma grande semente, e Satanás entendeu: se ele está plantando essa grande semente, aquele a quem ele abençoou vai fazer ele viver uma grande colheita. Então eu vou cirandar todo mundo, mas eu quero cirandar principalmente esse que tem uma grande colheita à espera dele. Eu queria que você entendesse, irmão, que Deus quer que você veja do mundo espiritual. Satanás estava lá quando você semeou aquela semente. Satanás estava lá quando você plantou aquela semente. Satanás estava lá quando você derramou aquele teu suor. Satanás estava lá quando você saiu de casa de madrugada e foi lá ajudar o teu irmão sem esperar nada em troca. Satanás estava lá quando ele viu você ficar até tarde lutando contra o sono, mas ajudando as pessoas a trabalhar na visão delas, quando ninguém estava ajudando você a trabalhar na tua própria visão. Satanás estava lá quando você foi generoso com as pessoas que sequer estenderam a mão para ajudar você no seu plano. E Satanás, quando viu você sendo generoso, ele começou a arquitetar todo tipo de plano, porque ele sabia: uma hora ele vai colher. Irmão, o que eu já falei já é razão para você estar dando glória a Deus, porque Satanás sabe: uma hora você vai colher, uma hora você vai receber. Ele não vai ficar com as mãos abanando, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. A semente é no singular, mas a colheita é no plural. Você pode ter tido um ato de generosidade. Se você plantou uma generosidade, você vai colher pelo menos 2 atos de generosidade. Se você plantou 2 atos de generosidade, você vai colher pelo menos 4 atos de generosidade, porque a semente, ela é de um estado, a colheita ela é em outro estado. A colheita sempre vem em um tamanho muito maior do que o tamanho da semeadura. E toda vez que Satanás sabe que há uma colheita te esperando, ele, sabendo que não pode anular a semeadura de vir a materialização, vai tentar atrapalhar você de estar pronto para colher o que Deus já preparou para a sua vida. É possível você ter uma bênção te esperando e você não ter forças para tomar posse dela. É possível você ter uma colheita te esperando e não ter força para colher ela. Assim como é possível você ser uma mulher que deu à luz a criança e não ter força mais para segurar no colo e amamentar. Eu estou pregando para gente que está para entrar numa fase de colheita. E Satanás sabe: eu não posso impedir a colheita, mas eu posso te cansar para a colheita. Eu posso te desgastar para a colheita. Eu posso deixar você tão cansado que você não vai ficar feliz quando a colheita chegar. Eu posso te deixar tão mal que tu não vai conseguir se alegrar quando a colheita chegar. Há 10 anos atrás você falava: quando a colheita chegar, eu vou dar um culto de ação de graças. E foi ou não foi verdade? Teve colheita que chegou que tu sequer levantou a mão para dar culto de ação de graça sozinho. Mas Satanás tem que ouvir essa palavra: Jesus já entrou em cena e ele está para restaurar as tuas forças, e tu está para voar de novo, tu está para correr de novo. Tu vai viver a colheita nos teus melhores dias. Tu vai viver a tua colheita na tua melhor performance. Tu vai colher a tua colheita com mais energia do que jamais teve, com mais força, com mais ousadia. Eu pensei que você ia entender o que Deus está falando. Eu pensei que você ia entender o que Deus está entregando, mas tudo bem. Então, qual que é o meu objetivo? Já que eu não consigo impedir a colheita nele, eu quero fazer ele chegar lá desgastado. E Jesus falou: Pedro,
Satanás pediu para lançar você no vento. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: nada do que ele fizer vai dar certo, porque eu entrei em cena e eu orei para que Deus não desfaleça a sua fé. Em outras palavras, eu orei para que quando o vento estiver soprando, você não pense que está sendo atacado por qualquer razão. Eu orei para que você, quando estiver sendo atacado, pense: se eu estou sendo altamente, brutalmente atacado, é porque tem algo grandioso me esperando do outro lado. Foi para isso que eu orei, Pedro. Eu orei para que quando você estiver sendo atacado, você não pense em parar, mas você diga para você mesmo: provando-me ele, sairei puro como ouro. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que quando tudo isso aqui acabar, eu vou sair daqui melhor. Foi para isso que eu orei, Pedro. Eu orei para que quando você estiver sendo lançado ao vento, eu orei para que quando as pessoas estiverem te deixando, eu orei para que quando as pessoas estiverem te abandonando, eu orei para quando você estiver entrando naquele tempo de solidão, de isolamento, você tenha a seguinte percepção: me deixaram, mas Deus não me deixou. Me abandonaram, mas Deus me abandonou, não me abandonou. E se Deus ficou do meu lado, maior é eu e Deus do que eu e todo mundo junto. Eu orei, Pedro, para que quando o vento viesse, você tivesse peso para suportar igual o trigo e ficar no lugar onde eu te plantei, e ficar firme no teu chamado, e ficar firme no teu propósito. A razão pela qual eu vou deixar o vento soprar é porque o vento vai soprar coisas ruins em você que colocam em jogo a minha promessa. A razão pela qual eu deixei o vento soprar é porque há coisas que você pensa, há coisas que você fala, há coisas que você faz que colocam em risco a minha promessa. E como eu garanto que eu cumpro aquilo que eu falei, eu garanto que eu vou arrancar qualquer coisinha que tiver que arrancar em você, mas eu não vou danificar a promessa. Se tu é cabecinha dura, eu vou arrancar tua cabecinha dura antes que a tua cabecinha dura quebre a tua promessa. Eu vou arrancar o teu temperamentozinho frágil antes que o teu temperamentozinho frágil quebre a tua promessa. Mas fique em paz, Pedro, porque quando o vento soprar, ele não vai soprar de qualquer jeito. Antes que o vento sopre na tua vida, a minha oração já entrou na tua vida. Eu já entrei em cena antes. Eu entrei antes que o vento entrasse. Eu entrei antes que o vento soprasse. Eu entrei antes que o inimigo viesse. Essa palavra é para alguém que tem que sair daqui crendo nisso. Deus já entrou antes que o vento soprasse. Deus já entrou antes que o vento viesse. Salmo de número 1, verso 4 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem que se assenta na roda dos escarnecedores, nem que se detém no caminho dos pecadores. Antes teve o seu prazer nele, nela medita de dia e de noite, pois será como árvore frutífera que dá o seu fruto na sua estação, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, mas aí a Bíblia vai chegando num ponto seguinte, que ela fala: não são assim os ímpios. Os ímpios não são assim como árvore, pelo contrário, os ímpios eles são como? Eles são como uma moinha que o vento espalha. O vento espalha. Eles são tão leves, os ímpios, que o vento espalha. Irmão, tem vento que vem na nossa vida que na verdade não é vento, é livramento. É livramento. Tem um rebuliço que Deus causa na nossa empresa, no nosso negócio, no nosso ministério, que não é coisa do diabo, é um rebuliço divino, que é para sair quem não presta, que é para sair quem não vale, que é para sair quem está lá fazendo a coisa certa, mas com o coração errado. Olha para alguém que está ao teu lado e vê se essa pessoa está entendendo o que está acontecendo na vida dela e pergunta: você está aguentando o vento ou não, irmão? Você está aguentando ou não? Porque Deus está soprando algumas coisas, inclusive gente que não presta, gente que não vale, e Deus está soprando. Então, Pedro, eu vou deixar
o vento vai soprar, vai te jogar. O vento veio para te fazer mal, mas eu vou usar para te fazer bem. Eu vou usar o vento para te deixar melhor, e o vento vai tirar tudo aquilo que está de ruim dentro de você, porque eu estou nesse vento. Eu queria entregar tudo o que eu queria entregar saindo de casa, mas eu não me sinto obrigado a entregar tudo, porque eu sinto que eu estou para acabar nesse ponto, porque às vezes a gente não entende que Deus, Ele opera de formas maravilhosas, e uma delas é, se Ele não livra a gente do vento, Ele livra a gente no vento. Eu vou terminar a palavra antes do que eu havia projetado, mas eu não estou nem aí, porque eu sei que alguém recebeu a palavra de Deus. Antes de eu terminar, eu queria só que você soubesse disso. Deus está para te livrar de algo, meu irmão, que em outras pessoas faria um grande dano, mas em você não vai fazer dano nenhum, porque Deus já entrou nessa, e nada do que o inimigo fizer prosperará. Diga aí para pelo menos 5 pessoas do teu lado: nada do que ele fizer vai dar certo, nada do que ele fizer vai dar certo. Eu vou fechar falando para você dos hebreus, dos jovens hebreus, daqueles 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha. Eles foram lançados porque Satanás queria matá-los e destruí-los. Só que quando eles foram lançados, Nabucodonosor ficou com a cabeça encucada, porque ele falou: peraí, a gente tinha lançado 3, não foram 3, foram 3. Quem que é aquele 4º homem que está andando no meio deles? Quem que é aquele 4º homem que está lá no meio deles, andando para lá, andando para cá? Sabe, é que Satanás não entendia que desde o Antigo Testamento, quando ele ainda não havia se feito carne, ele se fazia na teofania, o anjo de Deus. Era Jesus entrando em cena, era Jesus entrando no meio da situação, era Jesus entrando lá no deserto de Jacó. Ele é a escada de Jacó. Então aqui você vê o 4º homem, Jesus no meio da fornalha, andando com aqueles 3 homens. Sabe, a Bíblia é clara: o calor não diminuiu. O calor não diminuiu, por quê? Porque o calor matou quem jogou eles. E vamos falar a verdade, tem gente que olha a gente passar o que está passando e fala: ah, não está doendo, porque se tivesse estava parado. Como é que está doendo e ainda assim está andando? Olha para alguém que está do teu lado e diga: é porque Jesus já entrou em cena, irmão. Quando Jesus entra em cena, você começa a ver coisas estranhas acontecer na tua vida. Quando Jesus entra em cena, você começa a ver que o fogo ainda está queimando, o calor não diminuiu, mas tu está conseguindo andar no meio de uma fornalha, tu está andando no meio de uma crise que dói, machuca, mas não tem poder de te consumir. Eu não sei para quem eu vim falar, mas eu já vou terminar. Te prepara, porque tu vai ver a mão de Deus operando de tal forma que as pessoas vão perguntar: como é que pode? Eles estão andando, no meio do luto estão andando, no meio da miséria estão andando, desempregado, mas está dormindo, desempregado, mas está comendo do melhor, desempregado, mas está tendo paz. E a resposta que você tem que dar para eles é: Jesus entrou em cena. O 4º homem entrou em cena. O 4º homem está andando comigo para lá e para cá, desempregado para lá e para cá, chorando doente para lá e para cá. Olha para alguém, diga para essa pessoa: quiseram ver o teu mal, diga aí, mas só tem uma pessoa que vai ficar mal: quem lançou você nesse mal. Porque a Bíblia diz que aqueles que foram lançados não morreram no fogo que foram lançados, mas aqueles que lançaram, aqueles que deveriam ter sido mortos, quem lançou é que foi queimado. E Deus quer que você entenda: o feitiço vai virar contra o feitiço. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Pelo contrário, eu condenarei toda palavra, toda arma, toda obra de bruxaria. Fica em pé dando glória.
Satanás fizer vai prosperar, porque antes que Satanás tente fazer a arma, Jesus já entrou em cena. Ele já desfez todo o laço, Ele já desfez toda a obra. Não sei para quem é essa palavra, mas levanta a mão. Eu creio em gente aqui que Deus me trouxe nessa santa ceia de abril para dizer: abriram uma cova a teu nome, abriram uma porta para você morrer, mas eu abri o escape, eu abri a proteção, eu abri. Dá glória a Deus quem crê nisso. Levanta a mão e adore a Deus. Adore a Deus até você sentir algo saindo, até tu sentir um peso. Até os demônios, quando eles sentem que estão batendo em retirada, eles querem fazer na saída o estrago que não causaram na entrada. Olha para alguém e diga para alguém que está ao teu lado: eles querem causar um dano na saída, mas eles não vão causar nenhum dano nem na saída, nem quando saírem. Eles não causaram nenhum mal na entrada, não causaram nenhum mal na estadia. E prepare as malas, eles vão sair, não vão causar nenhum mal contra você, contra a tua família. Eu quero saber se tem pelo menos 50 crentes cheios do Espírito Santo que ainda acreditam em livramento de Deus, para abrir a boca e falar em língua estranha, para abrir a boca e dar glória a Deus, para abrir a boca e adorar a Deus. Porque você sabe, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nenhuma arma forjada de Satanás vai destruir a minha família. Eu não morrerei, mas eu viverei e contarei as obras do Senhor. Quem crê nisso, abra a boca agora e adora. Adore até os demônios saberem que você está em paz com o que eles fizerem. Eles pensam que tem poder, mas todo o poder ainda está nas mãos de Deus. A última palavra ainda está na boca de Deus.